Fala aí você, meu aluno, minha aluna do nono ano do Colégio de Curso Aplicação. Tranquilidade pura, professor de História Rodrigo Alberoni aqui presente para abordar mais um tema super importante para vocês. Olha aqui, olha o que temos aqui, salazarismo e franquismo. Eu coloquei pedacinhos de duas bandeiras, um pedacinho da bandeira de Portugal, outro pedacinho da bandeira da Espanha, para indicar que esses regimes políticos de caráter autoritários, de caráter fascista, ocorreram nesses países ibéricos. O salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha. Já escutaram falar de Salazar? Ah, professor, no Harry Potter tem o Salazar Sonserina. É verdade. Esse Salazar Sonserina aí é uma referência direta ao Antônio Salazar de Portugal. Né? A escritora do universo de Harry Potter, J.K. Rowling, ela viveu em Portugal, então ela pegou muitas referências, né, do salazarismo. Então vamos entender agora o que foi o salazarismo e o que foi o franquismo na Espanha. Vem comigo, vamos com tudo. Antes de falar sobre eles, temos que entender o contexto anterior aí da Espanha e de Portugal no início do século XX. Tem que entender que Portugal e Espanha eram países atrasados em relação à maior parte da Europa. Estavam muito atrás, por exemplo, de Inglaterra e de França, muito atrás da Alemanha também. Né? Os reinos ibéricos tiveram seu auge num passado lá atrás dos Estados modernos, num passado colonial, e não se desenvolveram, não se industrializaram, perderam suas principais colônias ao longo do século XIX. Então eram regiões pobres, o que contribuiu para ocorrerem revoltas e a queda dos seus sistemas monárquicos. Ou seja, no início do século XX, tanto Portugal quanto a Espanha mantinham um regime monárquico que acabou sendo derrubado através de influência até dos militares. Então aí, quando eu pego o início do século XX, nós temos um momento de queda das monarquias, tanto portuguesa quanto espanhola, e também ao longo do século XX vão ocorrer golpes militares. Um desses golpes militares vai estabelecer o início do Estado Novo português, liderado aí por ele, que a imagem mostra, o Antônio Salazar, que nasceu em 1889 e veio a falecer em 1970. Então, em Portugal, né, a primeira monarquia foi derrubada, se instala uma república, só que os militares vão dar um golpe nessa república, assumindo o controle político. Né? Vários militares assumiram ministérios diferentes, dentre eles o Antônio Salazar, que cuidava ali de questões de planejamento. Ele se mostra um político habilidoso e rapidamente se torna, né, o primeiro-ministro, né, ou seja, o presidente do Conselho de Ministros. Ele, como líder desse momento português, ele vai liderar ali a elaboração de uma nova Constituição para Portugal, é a Constituição de 1933, declarando assim o início do Estado Novo. Se liga nesse nome, Estado Novo, porque já, né, algumas aulas daqui para frente, nós vamos trabalhar a história do Brasil e tem um cara chamado Getúlio Vargas que também vai dar um golpe aqui e vai inaugurar o Estado Novo brasileiro. Opa, ligação direta com o que está acontecendo em Portugal. Fique atento que depois você vai lembrar desse nome, Estado Novo. Quando ele decreta esse Estado Novo e essa Constituição, ela se mostra uma Constituição autoritária que restringia e retirava direitos. Isso vai gerar protestos, inclusive nas Forças Armadas. Não eram todos os indivíduos das Forças Armadas que apoiavam o regime de Salazar. Pelo contrário, dentro do exército português, dentro da marinha, tinham indivíduos que eram de esquerda, que eram comunistas e vão tentar liderar uma revolta para derrubar o Salazar. É o caso aí da revolta da Armada Portuguesa, em que eles tentam ameaçar Salazar com navios de guerra. O movimento é contornado, é controlado, duramente reprimido, e os opositores, principalmente os comunistas, começam a ser presos, duramente perseguidos em Portugal. É aí que o Salazar ele cria um campo de concentração, ou seja, um campo de trabalho forçado para os opositores ao seu governo. Esse campo de concentração ficava na ilha de Cabo Verde, é o campo de Tarrafal. Então você percebe que é um regime extremamente autoritário, que perseguia a oposição e tinha um caráter anticomunista. Outro fator importante do regime de Salazar é o rígido controle sobre as colônias portuguesas na África. Como eu disse, Portugal era um país atrasado, então na cabeça de Salazar era muito importante manter o controle sobre as colônias na África
para manter uma fonte de recursos constantes a Portugal. Então a região ali de Cabo Verde, Angola, Moçambique, essas regiões foram duramente controladas durante o salazarismo, um regime de caráter fascista em Portugal. Bacana? Aqui eu coloquei para vocês, olhe bem, um mapa, né, com as datas e os principais acontecimentos. 1910 a monarquia portuguesa cai, né, 1932 o Salazar ele assume o poder político em Portugal e aí tem todas as medidas de repressão que ele vai tomar, chegando a sair do poder somente com a sua morte. E ali você percebe, ó, em vermelho, em 1974, estoura uma revolução liderada pelos próprios militares que vão derrubar esse regime fascista de Portugal, na chamada Revolução dos Cravos. Mas essa revolução é assunto lá para frente, senão eu vou dar um salto até 1974. Estou falando aqui da década de 30 ainda. Então, pera lá. Mas eu botei aqui para ilustrar, para vocês terem um pouquinho dessa história do salazarismo em Portugal. Beleza? Agora vamos falar aí do caso espanhol, né? O caso do franquismo, ou a Guerra Civil Espanhola. O que acontece? A Espanha também era uma monarquia que foi derrubada e instalada uma república. Na década de 30, a gente viu que pela Europa os regimes fascistas estavam ganhando força, começou com a Itália, essas ideias se expandem à Alemanha, dando origem ao nazismo, chegam a Portugal, dá origem ao ao salazarismo, e chega na Espanha, dando origem ao franquismo. A ideia do franquismo é porque o líder do movimento que vai chegar ao poder é um general chamado Francisco Franco, por isso o franquismo. Mas o partido, o grupo político que vai realizar esse golpe se chama Partido da Falange, a Falange Espanhola, que tinha como símbolo flechas cruzadas sobre um arco, tentando imitar ali aquela união do feixo fascista italiano. Bacana? Aqui na imagem temos ele, o general Francisco Franco, né, com um símbolo ali nacionalista, atrás da bandeira espanhola, e eles vão formar ali um grupo de ultranacionalistas, radicais, conservadores, antiliberais e anticomunistas na Espanha. Por quê? O governo espanhol, naquele momento, era um governo bem progressista, que inclusive estava tramando fazer uma reforma agrária, né? A esquerda espanhola havia se unido. Quando eu falo a esquerda, falando de comunistas, socialistas, anarquistas, sociais-democratas. Então todo o aspecto, todo o grupo da esquerda havia se unido e aí despertou um medo das elites espanholas, principalmente as elites agrárias, rurais, conservadoras, que vão apoiar esse grupo de extrema-direita chamado Falange. E aí é nesse momento em que o governo está fazendo reformas e que nas eleições o grupo de esquerda está ganhando cada vez mais votos, é que ocorre o golpe. O general Francisco Franco convoca forças armadas a derrubar o governo. A esquerda reage, né? A esquerda já havia formado ali uma frente ampla de esquerda, os vários grupos de esquerda haviam se unido para combater esse fascismo espanhol que está surgindo com a Falange. Isso vai acabar gerando uma guerra civil, né? A esquerda convoca as chamadas brigadas internacionais, indivíduos socialistas, comunistas de todo o mundo vão se aliar à parte da população espanhola que é contra esse golpe para defender a república que estava sendo atacada. E a Falange vai receber apoio dos países fascistas ao seu redor. Então a Itália vai auxiliá-los, Portugal vai apoiá-los e a Alemanha, inclusive, vai mandar exército, né, nessa guerra civil espanhola. Nossa, professor, Hitler vai mandar exército? Sim, por quê? Lá para 1937, Hitler já sabia que uma guerra ia estourar. Então ele queria testar o seu exército, ele queria testar parte das suas táticas de guerra, principalmente uma chamada de Blitzkrieg. Blitzkrieg é ataque relâmpago, Blitz, relâmpago, Krieg, ataque, em que ele fazia um bombardeio aéreo gigante na região para deslocar totalmente as tropas de defesa. A galera ficava sem saber o que fazer, tudo pegando fogo, o prédio caindo. E depois ele vinha com ataque rápido de tanques de guerra e, por último, as divisões de infantaria, terminando o ataque. E Hitler vai testar isso numa cidade basca espanhola chamada de Guernica. E vai ser um massacre. Centenas de pessoas inocentes vão morrer. Essa imagem que está aí é um trechinho do quadro do pintor espanhol Pablo Picasso,
que se chama Massacre de Guernica. Se chama Guernica, o quadro, em que ele mostra figuras retorcidas, animais gritando, morrendo, não é? Retratando aí os horrores desse massacre. Com essa interferência alemã poderosíssima, né, a frente ampla ali de esquerda não consegue sobreviver e o grupo fascista espanhol, a Falange, vai assumir o poder, iniciando uma ditadura na Espanha de caráter fascista, a ditadura franquista. Bacana! Então, sobre o franquismo na Espanha, aí você vê na imagem o Adolf Hitler, que apoiou, né, essa guerra civil espanhola em favor dos fascistas espanhóis, ambos são fascistas, né, com suas características próprias, mas estão dentro desse espectro. E ali o general Francisco Franco fazendo uma saudação ao público. Então o franquismo foi um regime autoritário, de perseguição aos opositores, sem liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, anticomunista, antiliberal, também um Estado autoritário, que teve uma grande aproximação com a Igreja Católica, assim como o salazarismo português. A Igreja Católica conservadora, ela via com preocupação o avanço das forças de esquerda também e se alia ao governo. E aí esses governos geralmente dão à Igreja o controle educacional, né, daquele ensino cristão baseado nos valores da Igreja. Então a Igreja Católica apoiou tanto o fascismo italiano, quanto o salazarismo português, quanto o falangismo espanhol e quanto o nazismo alemão também. Então Franco tinha muito um discurso de valorização da tradição, dos valores da sociedade espanhola, né? Também muito voltado à prática esportiva, pousava com toureiros, que era um esporte nacional. Então aí a gente percebe algumas características do franquismo. E para encerrar nossa aulinha de hoje, né, vamos dar algumas características das ditaduras ibéricas. Quando eu falo ibérica, Portugal e Espanha, porque estão na Península Ibérica. Como eram regimes autoritários, na verdade totalitários, tinham um grande controle de tudo que ocorria no Estado, eles violavam o tempo todo os direitos humanos. Você viu que Portugal criou campos de concentração. Reprimiam com tudo, com força, violência, mandavam para o exílio, eram expulsos da Espanha e de Portugal os opositores ao regime. Era um verdadeiro Estado policial, ou seja, com serviços de inteligência vigiando dia e noite as ações dos indivíduos e perseguindo, caçando a oposição. Bacana? Fechamos aqui então a nossa explicação. Aguardo vocês na aula ao vivo e online. Beijão, tchau, tchau, até a próxima. Fui!